Neste momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, verso 1. Olha, você vai sair hoje decorando um versículo bíblico. Orai, Jesus conta uma parábola e ele diz o dever de orar sempre e não esmorecer. Repita comigo, orar sempre e não esmorecer. E Jesus conta uma parábola de uma viúva que ela estava sendo roubada, espoliada pelo seu adversário, que ele corrompeu o juiz daquela cidadezinha pequena. Mas essa viúva não se conformou, ela batia na porta do juiz: julga a minha causa, pelo amor de Deus, julga a minha causa. Todo dia ela estava importunando o juiz. E o juiz disse assim: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por conta da insistência desta viúva, eu vou julgar a causa dela, porque eu quero me ver livre. E o verso 7 fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam a Deus dia e noite? Não fará Deus justiça ao João Batista, ao João Leite, a Lê? Não fará Deus justiça a Mariana aqui, ao Adriano? Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu sobrenome, Deus conhece o que se passa no teu coração. Não fará Deus justiça? Você que está clamando dia e noite, eu quero te dar uma boa notícia: o homem pode falhar, mas Deus não falha. Deus é o mais interessado em te abençoar. Se um juiz corrupto julgou a causa daquela mulher, e ele disse: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por conta da insistência dessa viúva, eu quero me ver livre. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Verso 8 fala assim: depressa eu vou fazer justiça, e quando eu fizer justiça, eu vou achar fé na terra, vou achar fé no teu coração. Queridos, Deus está para fazer uma obra espetacular na sua vida, mas Ele vai achar fé no teu coração? Ele vai achar fé no teu coração? Tem muitas pessoas: já estou chutando o pau da barraca, já Deus esqueceu de mim. Deus não esquece, não. Então eu quero compartilhar com vocês a importância de orar sempre e não esmorecer. Eu quero falar para vocês aqui 5 motivos porque nós devemos orar sem cessar. Primeiro motivo, porque é uma ordem de Deus. Orar não é questão de opção, é a ordem de Deus. Orai sem cessar, e orai sempre e sem esmorecer. Queridos, não é fácil orar, perseverar na oração, porque quando você apresenta o teu problema, você começa a orar e não vê resposta imediata, a nossa tendência natural: Deus não ouviu minha oração, Deus não está nem aí para mim. Aí você corre atrás do irmão Benção: ora por mim, e vai atrás do outro irmão Benção. Aí você fica correndo atrás de irmão Benção. Eu quero dizer uma coisa: a bênção de Deus virá na hora certa, no momento oportuno. Há um texto que eu gosto sempre de citar, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto. Deus não tem privilegiado, não. O crente VIP, não, esse aí eu respondo porque ele é um crente VIP. Não. Embora existem igrejas que existe crente VIP que tem todo o privilégio, todo o assento principal, porque ele é o maior ofertante, o carro dele é o carro mais bacana da igreja. Então tem que ser, queridos, Jesus é simples.
Jesus está no meio do seu povo. E Jesus abençoa quando vê corações sinceros, onde tem fé. Então eu quero dizer para você, que o Senhor conhece as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir, mas faça a sua parte. Entra na batalha de oração no teu quarto. Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar, porque é impossível você sair da presença de Deus de mão vazia. Você pode ter um sim de Deus, você pode ter um não de Deus, ou você pode ter espera. Porque não, muitas vezes, porque a tua oração não está em conformidade com a vontade de Deus. Às vezes você está pedindo algo que não é bom para você, porque Deus sabe o futuro. A Bíblia fala, 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E estamos certos que o nosso pedido Deus vai nos atender. Porque a Bíblia fala, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Por isso a oração eficaz quando você ora a Bíblia. Quando você ora as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, nela você tem o sim e o amém de Deus. Por isso, amados, a oração tem que fazer parte da sua vida, assim como comer, beber e se vestir. A oração, acordou de manhã, já ora, Senhor, eu já quero declarar que todo intento do diabo, que toda dificuldade que eu possa enfrentar no meu trabalho, eu já repreendo, já antecipo as ações do inimigo. Senhor, me dá sabedoria para me resolver problema que eu tenho que resolver. Senhor, esteja comigo, porque Jesus quer participar da sua vida, Ele interage conosco, mas Ele é cavaleiro, então convide o Senhor para fazer parte da sua vida. A Bíblia fala em Salmo 127, verso 1, se Deus não edificar a tua casa, se Deus não edificar os teus negócios, teus projetos, em vão é o teu esforço, em vão o teu trabalho. A Bíblia fala, inútil será granjear o pão com dores aos seus amados. Deus te abençoe enquanto você está dormindo no teu berço. Deus, Ele quer que você convide Ele para fazer parte da sua vida. Então quando você ora, você desfruta de um relacionamento com Deus. Oração fala de relacionamento. Está conectado com Deus, está dirigindo, você está orando. A minha esposa, quando passou por um sequestro relâmpago, 12 horas de cativeiro, ela falou que só orava, e a oração fortalecia ela naquele momento tão difícil, porque ela se sentia como uma cova de leões, mas o resultado, Deus livrou, e ela aprendeu muitas lições. Então quero dizer uma grande verdade, você pode passar pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, mas quando você entende que a oração te dá poder, te dá autoridade, te dá força para você superar as adversidades, para você saltar muralhas, você vai entender, amados, que a oração é uma arma poderosíssima. Por isso que o diabo ele oferece atrativos. Ele oferece tantas coisas para a gente, para você não ter tempo de oração. Quando você planeja orar, de repente vem amigos convidando você para uma festa, para algum compromisso, para alguma distração. Quando você planeja, vou orar, de repente acontece alguma coisa, porque o diabo odeia a oração. Eu pergunto para você que é pai e mãe, você não fica feliz quando teus filhos procuram você? Pai e mãe, me aconselha, me ajude. Você não se sente importante? Agora, você não fica triste quando eles procuram os amigos, e aqueles amigos muitas vezes perturbados?
Deus está à procura de adoradores. Deus, Ele fica feliz quando você se aproxima diante dEle e diz: ó Pai, eu não dou conta, me ajuda. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Saiba que Jesus é acessível a todos. Então o orar tem que fazer parte da sua vida. Eu sempre brinco, ora que melhora. Quem ora conta bênçãos. Quem ora conta milagres. Queridos, eu falo com toda sinceridade, quando eu chego para minha família, minha esposa, meu filho, aonde vocês querem passar as férias? A gente coloca sonhos muito altos. Aos olhos humanos a gente compartilha, não temos condições financeiras, mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E a gente gera em oração por meses até chegar ao milagre de Deus. Então quando a gente começa a orar, é gerar em oração. Sabe quando uma mulher fica grávida? É 9 meses. Então é assim, você ficou grávido da bênção, e você continua orando, sempre orando, e incrível, aí começa a vir a bênção, aí vem outro, aí vem, olha, eu senti no coração te abençoar com essa oferta, ai, Deus me tocou no meu coração, queridos, e quando chega o dia, não somente tem a passagem, tem a provisão, tem tudo, e a gente fica maravilhado mais uma vez. Deus fez maravilhas. Então, queridos, o teu relacionamento com Deus determina a sua caminhada, a visão que você tem de Deus determina a sua fé. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai. E a maior prova do seu amor é que Ele entregou seu Filho único por você. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? Queridos, se eu fosse falar de orações assim, experiências, quantas experiências, mas eu quero dizer para vocês que é importante orar sem cessar, porque é uma ordem de Deus. Por que nós devemos orar sem cessar? Segundo motivo, porque nós estamos numa batalha espiritual. Efésios 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados. Vocês percebem quando vocês estão passando lutas, e vocês começam a orar, a mente começa a divagar? Você começa a orar, você começa a bocejar, você começa a orar, bate aquele sono que arrebatador. Você começa a orar, campainha toca, é cachorro que começa a latir, é criança que começa a chorar. Se tem papagaio, o papagaio começa a ficar perturbado. Tudo acontece para impedir o teu momento de oração. Eu, quando estive na Coreia do Sul, escutei esse testemunho na igreja do pastor Pong-Yong-Chu, da maior igreja da Coreia do Sul. E ele conta esse testemunho quando ele tem o tempo dele de oração, que é 2 horas de oração, ele não aceita ser interrompido por ninguém. Aí o presidente da Coreia ligou para ele e falou para a secretária: por favor, de caráter de emergência, fala para o reverendo me atender, é urgente. Olha, me desculpa, mas ele não aceita ser interrompido por ninguém, mas fala que é o presidente da Coreia do Sul. Aí ela foi interromper o pastor, e o pastor pegou o telefone e falou: olha, eu sei que o senhor é o presidente da Coreia do Sul, eu sei que é de caráter de emergência, mas eu estou falando agora com o presidente do universo. Enquanto não terminar meu tempo devocional, eu não vou atender o senhor. Quando terminar, eu vou te atender. E voltou a orar, passou aquelas 2 horas, depois ele foi, atendeu o presidente da Coreia do Sul. Então quer dizer uma grande verdade.
nós não podemos abrir mão do nosso tempo de oração, porque o diabo, ele está, a Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo está ao derredor, bramando como leão, procurando como detonar sua vida, como destruir a sua vida. Por isso, amados, Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Orai sem cessar, porque você está numa guerra espiritual, e o inimigo quer tirar você do propósito. Eu aprendi com esse pastor coreano, que hoje já partiu para a glória, que Deus usa você, e Deus faz proezas, porque muitas vezes a gente não acredita na nossa oração. Saiba que Deus pode mudar a história, Deus pode mudar uma lei, por causa da tua oração. Se um homem orou, o sol parou, a lua parou. A Bíblia fala, nunca um homem, um ser humano fez uma oração tão ousada que o universo parou. Em Josué, a Bíblia narra, naquele momento de grande batalha, ele ora. Eu aprendi que Deus levanta ousados na fé. A partir do momento que você vive uma vida de oração, você cresce na fé e você fica mais ousado, e Deus vai te usar para ser instrumento de bênção na terra. Irmãos, quando houve a Copa do Mundo, em 2010, se não me engano, 2010, um grande empresário falou, eu tenho a concessão de fazer a segurança dos estádios, e eu senti de te chamar você, pastor, para orar por essa grande missão a qual minha empresa recebeu essa incumbência. E eu lembrei desse fato, como Deus usa o pastor Pon Yong-Chu para interferir na história da sua cidade, da sua nação. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E queridos, Deus me deu uma palavra, eu vou abençoar. Não vai haver uma ocorrência, porque havia ameaças de terroristas promover confusão. Queridos, terminou a Copa do Mundo, e eu deixei bem claro para esse empresário, Brasil vai ser uma vergonha, mas a segurança, Deus vai mostrar para a imprensa internacional, que é Deus que guarda a cidade, que guarda quando há oração. Queridos, os jornalistas internacionais elogiaram a segurança no Brasil, dos jogos que houve nos estádios. Então quero dizer para você que Deus vai colocar você em pontos estratégicos, em postos de comando, e você vai estar ligando ou desligando, como diz a palavra do Senhor, Mateus 18, verso 1. Ou melhor, Mateus 18, verso 1. O que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Então você está numa batalha espiritual, e Deus te levanta para você abençoar sua casa, abençoar sua família. Aonde você adentrar, você leva o reino de Deus, você leva a presença de Deus. E os incomodados que batem em retirada, sabe, os demônios. Então quero dizer para você, a partir de hoje, quando você entrar na sua casa, diga, a paz do Senhor esteja na minha casa. Porque quando você diz a paz do Senhor, e quem é a nossa paz? É Jesus, Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. E você vai declarar, eu vou dormir a noite toda, porque o Deus da paz, Ele guarda a minha casa. Então o que você ligar aqui na terra, é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra, é proibido nos céus. Então quero dizer para você, não seja tímido
na oração. Seja ousado, seja ousado. E comece a declarar: Senhor, eu profetizo meus negócios, minhas vendas, eu profetizo meu casamento, Senhor. Em oração você vai profetizar as promessas de Deus, porque há poder nas palavras. A palavra que sai da sua boca, Isaías 55:11, não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Saiba que o Senhor, Ele te deu autoridade para você exercer o reino de Deus aqui na terra. E a autoridade é de Jesus sobre a sua vida. E o Senhor Jesus te ungiu para você representar o reino dos céus. Queridos, por isso nós não podemos andar por vista nem por sentimentos. Temos que andar por fé. Embora o gigante é grande, como Davi se depara diante de um gigante de 3 metros de altura, 6 pau, a Bíblia fala 6 côvados, e um palmo dá 3 metros de altura, e Davi era um jovem de 1,60 m. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele não caiu de paraquedas lá no vale de Elá, mas ele entendeu: Deus me colocou aqui para representar o reino de Deus, porque não há um soldado, um valente para lutar contra o gigante. Eu me coloco na brecha, porque esse gigante vai me promover. Esse gigante vai me promover. Vou deixar de ser pastor de ovelha para me tornar um oficial do exército de Israel. E o que aconteceu? O gigante caiu por terra, porque Davi usou uma funda de pastor de ovelha, e o gigante caiu, e a própria espada do gigante, Davi cortou a cabeça do gigante, e levantou a cabeça daquele que afrontava a Deus e afrontava o exército de Israel. Está aqui o goeludo, que há 40 dias zombou do exército de Israel e zombou de Deus, está aqui, só a cabeça. Então quero dizer para você, e essa palavra é para mim: vamos orar e vamos ter atitude, porque oração é ação. Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Quando começaram a marchar, o mar vermelho se abriu. Então, queridos, está orando, mas vamos ter atitude, oração, ação. Então para de reclamar e começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar que o Senhor escolheu você para ser um representante do Senhor. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Sabe por quê? 1 João 4,4, maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Lucas 10,19, eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder das trevas, e nada absolutamente terá poder contra a sua vida, porque você está blindado no sangue do Cordeiro. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Amém? Você pode aplaudir, Senhor? Você tem autoridade, glória a Deus. Terceira razão, porque você deve orar sem cessar, para não viver ansioso. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, é uma ordem, é uma ordem. Gente, eu luto contra a ansiedade. Se eu vou pegar um avião, se eu vou ter algum compromisso, eu chego muito cedo. Quando é uma viagem internacional, eu estou lá dormindo no banco, mas cheguei lá 6 horas antes. Tem que chegar 3 horas antes, mas estou 6 horas antes. Eu sou demais. Então todo dia
eu estou falando, eu não vou andar ansioso, vou entregar nas mãos do Senhor esse problemão. Ele não tem problema, Deus não tem problema, tem solução. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Então nós vemos assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho. Quando vier a ansiedade, em vez de correr para a geladeira, em vez de correr para os calmantes, em vez de correr para as distrações, vou ver um Netflix, corra para a palavra de Deus, corra para a oração, e ore. Senhor, tua palavra diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, arremessando a ansiedade para o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Deus cuida de você, Deus se preocupa com você. A ansiedade é a falta de fé. Não andeis ansiosos. Quantos aqui tem cachorro ou gato? Eu pergunto para você, eles ficam preocupados se vão comer? Eles ficam preocupados se vai dar o almoço, o jantar? Eles sabem que você vai cuidar, você vai dar. Em casa é um exagero, que a nossa cachorra é uma gordinha. Eu chamo de gorda, Rafaela. Queridos, se você cuida dos seus pets, a Bíblia fala, Deus cuida dos peixes, Deus cuida das aves, Deus alimenta, Deus veste a erva do campo, muito mais. A Bíblia fala, por que se preocupais com as coisas desta terra? O Pai sabe do que você precisa. Adriano, o Pai sabe do que você precisa, Adriano. Meu irmão, minha irmã, papai sabe do que você precisa, mas você quer ter o controle nas mãos. A gente quer ter as rédeas nas mãos. Você tem que aprender a andar por fé. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Tu és Deus sobrenatural, que transforma água em vinho. O Senhor é um Deus que atende a nossas orações, que abre o mar vermelho, abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Tu és Deus. Irmãos, não é fácil andar por fé, porque a nossa razão é 2 mais 2 é 4. Havia 5.000 homens num deserto. Havia muito mais mulheres, porque com certeza sempre as mulheres é muito mais numerável do que os homens, e tinha crianças, então tinha mais de 15.000 pessoas, e Jesus fala assim para um dos seus discípulos chamado Filipe, como vamos alimentar essa multidão no deserto? E Filipe disse, vamos mandar essa multidão embora, cada um para si, Deus para todos. Aí um dos discípulos falou, olha, tem um garotinho que está semeando seus 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor. Mas o que é isso? Para alimentar essa multidão, só dá para o Senhor Jesus. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o alto e agradece o Pai. Aí Jesus manda os seus discípulos, toma aqui esses 5 pães e 2 peixinhos, alimente agora a multidão. Eles não entenderam, mas tudo bem. Começaram a repartir pães e peixes, e o milagre começou a acontecer. Começa a agradecer a Deus. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, agradeça a Deus. E Deus vai liberar o milagre da multiplicação. Da multiplicação. Porque Deus, Ele faz o deserto florescer. Queridos, pensa bem, o Senhor tirou 2 milhões de judeus, 2 milhões do Egito, levou para o deserto, mas no deserto não faltou pão,
não faltou água, Deus mandou a provisão para aquele povo. Quando os inimigos se levantavam, eles eram derrotados, porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, debaixo da potente mão de Deus, você tem toda a provisão para viver uma vida com dignidade. Então, quero dizer para você, Deus manda dizer para você, não fique ansioso, não ande ansioso. Olha aí, Mateus 6:25, por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, beber, nem o vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Então, queridos, não ande ansioso, como será o amanhã? Senhor, o meu filho, a minha filha, Senhor, estou orando por cura, Senhor, o que vai acontecer? Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, e Deus vai agir. Então não ensine Deus como Ele deve fazer, como Ele tem que agir. Entregou, confie no processo. Amém? Outra lição que eu aprendo aqui, que o Senhor nos ensina, que nós devemos orar sem cessar. Então eu vejo aqui outro motivo porque nós devemos orar sem cessar, é para a gente não cair em tentação e ciladas do diabo. Mateus capítulo 26, verso 41 fala assim, vigiai e orai, para que você não caia em armadilha do diabo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar. Você está numa guerra, você tem que saber onde você pisa. Pode ter campo minado. Então, vigie e você ore. Jesus ensinou seus discípulos no momento que Jesus estava lá no Getsêmani. E ele fala para os seus discípulos, vocês têm que aprender a vigiar e orar. Então, queridos, esse é o desafio que o Senhor nos dá, porque muitas vezes o diabo vai colocar muitas armadilhas, negócios errados, sociedade que vai ser uma armadilha, vai ser uma dor de cabeça, e se você não vigiar e não orar, você vai correr atrás do prejuízo. Sabe, uma sociedade errada, de repente você investiu um dinheiro tão alto e essa pessoa foi infiel a você, te deu um tombo, e aí você fala, puxa Deus, eu achava que ia dar tudo certo, mas você não orou. Então, queridos, eu fiz um reels no Instagram, 3 momentos que você não pode tomar decisão. Quando você estiver eufórico, não tome decisão. Porque quando você está muito eufórico, aí muitas vezes você vai tomar uma decisão que vai trazer dor de cabeça. Não tome decisão quando estiver com raiva, porque senão você vai tomar a decisão errada. E outro momento, não tome nenhuma decisão quando estiver ansiosa. Então aprenda a dobrar o joelho, apresentar diante do Senhor e fala, Senhor, qual a melhor decisão, qual a melhor escolha? E quando você orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração, porque se o teu coração não está sentindo paz, é sinal verde, não tome nenhuma decisão, porque o diabo, ele vai te pressionar. Eu poderia citar o 4º momento que você não pode tomar decisão, é quando você estiver sendo pressionado. Não tome decisão nenhuma. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e apresente ao papai, porque ele vai dar a melhor decisão. Deus é onisciente, ele sabe do futuro, ele sabe o que é melhor. Amém? Para terminar, porque nós devemos orar sem cessar?
para vencer as tribulações. A Bíblia diz, Mateus 11, verso 12, o reino de Deus é tomado com esforço, com garra, com violência os que se esforçam se apoderam do reino. Então nós temos que orar sem cessar, para tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. A salvação de graça, mas para você conquistar, você tem que pagar o preço. Então deixa a preguiça de lado, pague o preço. E declare, eu já quero convidar você para essa corrente que começa o mês de março, 7 semanas. E eu creio que você vai contar tantos testemunhos de milagre, porque você sai da zona de conforto, vai buscar com mais intensidade ao Senhor, e vai jejuar, e você vai ver que Deus é um Deus que nos surpreende, Ele nos tira do comodismo, por isso que Ele permite umas lutas aí, para você deixar de ser um crente, salvo, sentado e satisfeito. Aí você entra nesse mover de oração, você vai dizer, pastor, funciona, a oração funciona. Sim, Deus, Ele é acionado, e do céu Ele manda o socorro que você precisa, Ele manda a provisão que você precisa, porque no céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede, recebe, quem busca, encontra. Amém? Eu convido você a baixar sua cabeça neste momento. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nos encoraja, que nos traz ânimo, mas nós queremos, Senhor, pedir perdão, Pai, porque o que impede nossas orações é pecado, é mágoa, é culpa, é incredulidade, mas nós hoje queremos romper, Pai, contra esses obstáculos, Pai, que são obstáculos da oração, que é incredulidade. Sem fé é impossível Deus responder a nossa oração. Mágoa, ressentimento impede as nossas orações. Culpa, se sentir culpado, a gente fica inibido de pedir a bênção de Deus. E sentir imerecedor, tantas pessoas sofrendo, eu vou pedir algo material. Isso é falsa modéstia. Pai, nós queremos pedir perdão, Pai, por todo pecado, Pai, que impede de a gente receber a bênção. A Tua palavra diz, se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Nós pedimos perdão, Pai, que nesta noite o Senhor venha fazer maravilhas no nosso meio. Amém. Eu quero fazer o segundo apelo aqui. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus nesta noite. Você que está me acompanhando online, porque eu creio que essa noite é noite de salvação. Você não está entregando o teu coração para a placa de igreja, e não entregando o seu coração para uma religião, mas você está dizendo, eu quero Jesus, eu quero ter relacionamento com Jesus, eu quero servir ao Senhor Jesus. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Se alguém, não tenha vergonha, porque você está declarando nesta noite, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador da minha vida. Eu não estou vendo ninguém levantar a mão. Se você que está me acompanhando online, quer entregar sua vida para Jesus, faça sua oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti, e declaro que Tu és meu único, suficiente Salvador e Senhor. Nesta noite eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu Te recebo de todo o coração. Amém. Amém. Nesse momento, terceiro apelo que eu quero fazer aqui. Pessoas que precisam de uma cura, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês, porque Jesus cura. Jesus cura. Então a oração que a gente vai fazer aqui é a oração de cura. Irmãos,
Eu não sei o momento que você entrou aqui. O Senhor me mostrou muitas pessoas muito carregadas na área espiritual, mas eu creio numa unção que está sendo liberada aqui nesta noite, uma unção que quebra todo jugo. Deus é Pai, Deus quer a tua felicidade, Deus quer a tua alegria, Deus quer abrir portas, Deus quer surpreender você, sabe, com aquelas promessas que você tanto aguarda. Saiba que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e Ele está aqui no nosso meio, e o Espírito Santo de Deus já está agindo no nosso meio. Nesse momento, algumas pessoas até estavam aqui, mas não era pedido de uma cura, era outro problema, mas você está agora diante da presença do Senhor, você vai apresentar os teus problemas. E Jesus, que não tem problema, Ele tem a solução, Ele tem a libertação, Ele tem a restauração, Ele tem a libertação para você da depressão, da angústia, do medo, da ansiedade, síndrome do pânico, crise da ansiedade que está hoje agindo nesse tempo. Hoje você vai entregar tudo nas mãos do Senhor, e você vai sair daqui em paz, na paz do Senhor. Irmãos, todas as vezes quando eu vou ministrar, e o pastor Dadinho aqui, ele está no louvor, Deus sempre usa com um recado profético. Eu falo, Deus é dando que você recebe, e a gente caminha mais de 33 anos, juntos, sempre orando, sempre, um discípulo que hoje é um pastor, um ungido de Deus. Então eu quero dizer para você, como é gostoso a gente andar com pessoas que andam na mesma fé. A gente já fez algumas corridas também, a gente correndo, mas orando em línguas, louvando a Deus, adorando a Deus. E eu quero dizer para vocês, que Deus vai colocar parceiros de oração no teu caminho. Deus, o mais importante, que Jesus é o teu parceiro de oração. Queridos, eu sinto tão forte que esse ano, muitos estão pessimistas, mas esse ano é o ano do reboliço de Deus. Eu tenho falado, esse ano Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça não só no meio político, mas Deus vai tirar muitos pastores do altar, porque não estão de acordo com a vontade de Deus, porque Deus vai despir pastores que estão vivendo em pecado, em adultério, e são profissionais da palavra. Deus vai levantar homens e mulheres, e pessoas improváveis nesses dias, com poder, com autoridade, com ousadia, com aquela intimidade do Espírito Santo. Quando ora, o céu se abre, Deus faz maravilhas. E eu quero dizer para vocês, chegou o tempo do milagre na sua vida. Então diga, incredulidade, sai da minha vida, porque eu decido andar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar passando um momento turbulento, de turbulência, mas crê que Jesus está no teu barquinho. Então dá ordem ao vento, vento, cesse. Que tribulação muitas vezes você tem que passar, mas há tribulação que vem do diabo. Então vamos reagir, gente, vamos parar de murmurar, porque isso dá ibope para o diabo. Murmuração é louvor ao diabo, mas quando você decide, eu vou louvar a Deus, e quando você louva a Deus, antes de passar pelo mar vermelho, você está agindo com fé. Senhor, eu já começo a louvar a Ti, porque eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor é um Deus que faz maravilhas hoje, porque está escrito, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Está preparado para um milagre de Deus nesta noite? Porque Jesus está aqui no nosso meio. Eu não sou nenhum político, eu sou apenas um humilde servo de Deus para dizer:
creia e tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscita mortos hoje. Jesus está dizendo, o defunto pode estar lá no vinagre 4 dias, Marta e Maria, Jesus, agora é tarde demais. Jesus disse, eu cheguei na hora certa. Porque o milagre da ressurreição é melhor que o milagre da cura. Então eu quero dizer para você, você vai orar e vai apresentar o teu problema e diga, Senhor, pela fé eu recebo o meu milagre. Porque o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. Jovem, não conheço você aí, viu? Estou apontando para você aqui. Do lado aí, isso, Deus vai te surpreender, ainda esse mês, viu? Você tem um pedido, Deus vai te surpreender. Deus é Pai, e Deus sabe o que você está pedindo. Então se prepara, você vai dar um testemunho logo aqui para mim, o que Deus fez, porque Ele está liberando esta noite, uma grande vitória para você, viu? Não conheço, nunca falei com você, nunca te vi, mas o Senhor manda te dizer, se prepara uma surpresa, porque Deus abre porta onde não tem porta. Quando você diz, não tem mais jeito, Senhor, eu estou cansado, Deus vai te surpreender. Você veio aqui para receber essa palavra, está de pé aquilo que Deus tem para você, viu? Então se prepara, meu querido, você vai se alegrar, viu? Porque você tem se entristecido, porque você não tem visto as coisas acontecendo na sua vida. Mas está chegando o tempo que Deus fala, eu me lembrei de você. Amém, querido? Então guarda essa palavra. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Pai, que o Senhor está desatando aqui muitas bênçãos que estavam retidas, Pai. O Senhor está liberando promoções, negócios, processos. O Senhor está liberando aqui, Senhor, curas milagrosas para pessoas da família, Pai, que teus filhos estão representando alguém da família que está na UTI, que está, Senhor Jesus, no hospital, que está desenganado pela medicina, ou que dois concordar aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se Ele há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, que hoje o Senhor está abrindo, Senhor, as comportas do céu, está derramando chuvas de bênção, acabando com a esterilidade, acabando com esse deserto na nossa vida, Pai. Há pessoas que não aguentam mais esse deserto, Senhor. Olha para a direita ou para a esquerda, só vê areia. Mas o Senhor está mandando chuvas de bênção, Pai. Fala de vida. Pai, eu quero declarar, Senhor, que hoje o Senhor está desatando bênçãos. Deus está desatando bênção na área financeira, viu, meu querido? Você aí. Bênção financeira é projeto, negócio. Deus está liberando, está sendo desatado, viu? Deus transforma também a alegria, o choro em alegria. Sabe aquela desânimo em alegria? Deus está liberando grandes negócios nas suas mãos. Amém? Pai, eu quero declarar que nesta noite o Senhor está visitando nossas casas, Senhor. O Senhor está visitando nossos lares, Senhor. Senhor, eu quero declarar a partir de hoje, ó Deus, o relacionamento, o Senhor está restaurando o relacionamento de marido com a mulher com o marido. Eu quero declarar hoje que volte o primeiro amor, Pai, um olhando para o outro, Senhor, sem brigar, ó Deus, porque o Senhor está repreendendo espírito de briga, espírito de contenda, o Senhor está repreendendo, Pai, toda a malignidade que estava atrapalhando os relacionamentos, Pai. Eu quero declarar hoje, Senhor, restituição na vida dos teus filhinhos, Pai. Restituição de carabassuberecandalamaias. Restituição. Senhor, aquilo que parecia perdido, o Senhor é um Deus que restaura, restitui, Pai. Eu quero declarar no nome de Jesus que a glória da segunda casa será maior e melhor do que da primeira, Senhor. Quem sai andando, gemendo, chorando, semeando suas sementes, voltará, Senhor, com grandes feixes na mão e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus a todos que estão me acompanhando online, Pai,
pela internet, Senhor, o Senhor está liberando bênção também para os teus filhinhos, Pai, que estão, Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, lembra de mim, Senhor. Pai, o Senhor está liberando curas. Oh, o Senhor está me mostrando, irmãos, Deus desatando áreas que estavam amarradas por demônios chamados tranca-rua. Deus está quebrando todo o poder de demônios que estavam segurando as tuas bênçãos, segurando projetos, sonhos. O Senhor está liberando. Deus está mandando aquele cliente que está resistente a não fechar negócio com você. Deus traz o peixe nas tuas mãos, Deus traz o cliente nas tuas mãos, e o Senhor manda dizer para você: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. E você pediu nesta noite, receba o teu milagre, receba a tua libertação, receba a salvação para os teus filhos, receba a salvação para a tua casa, receba a salvação até para os teus animais, porque eu creio que Jesus cura nossos animais, eu creio que Jesus, quando visita a nossa casa, Ele abençoa a nossa família, mas abençoa também nossas criaturazinhas. Pai, eu quero abençoar teus filhinhos e declaro hoje, que entrou aqui angustiado, está saindo daqui com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Decarabacomanaias, eis que eu deixo a minha paz, assim diz o Senhor. Eis que nesta noite eu abri porta, abri caminhos, eu detonei as obras das trevas e hoje entrego nas vossas mãos a chave da vitória. Eu pelejo a vossa peleja, e nessa peleja eu vos digo: alegrai-vos no Senhor, atentai para as coisas lá do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Hoje eu desato a tua vida material, emocional, sentimental, matrimonial, em todas as áreas que você estava amarrado por demônios. Eu te digo, você é livre, você é livre. Eu quebro hoje trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, de voodoo. Eu anulo, eu quebro, eu desfaço, assim diz o Senhor. Você é livre, você é livre. E a partir desta noite você dormirá em paz, porque eu sou o príncipe da paz. Agindo eu, quem impedirá, assim diz o Senhor. Eis que eu sou o Senhor, o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus da provisão. E eu hoje entrego nas tuas mãos a chave, e muitas chaves eu estou liberando aqui no vosso meio, porque eu conheço as vossas necessidades. Você tentou abrir essa porta, mas hoje eu entrego a chave, e eu, Senhor, abro portas que estavam trancadas pelo demônio. Eu, Senhor, concedo favor para o meu povo. A minha bênção está sobre o meu povo. Eu vos digo: levantai vossas cabeças e sabei que o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não vos deixarei, jamais vos abandonarei, filhinhos meus. Os planos que eu tenho para vós são planos de vitória e não de derrota. Eu tenho um futuro que vocês desejam, anelam, mas eu vos digo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu faço uma obra de espanto no vosso meio. Estou fazendo uma obra de espanto. Estou alcançando vidas que estão no YouTube. Estou curando, abrindo o ouvido do surdo. Estou abrindo os olhos do cego. Estou fazendo uma obra de espanto em muitos lares neste momento. Estou visitando hospitais. Pessoas que estão me vendo
no hospital estão recebendo a cura milagrosa, porque meus olhos prescrutam vossos corações, vossas necessidades, e eu, Senhor, levanto o abatido. Eu, Senhor, opero maravilhas no vosso meio, porque eu estou no meio do meu povo. Ah, filhos meus, assim diz o Senhor, eu troco as vossas vestes rotas, sujas, eu vos dou vestes de louvor nesta noite. Eu mudo o teu semblante, trazendo alegria e esperança, porque eu, Senhor, vos digo, eu comecei uma boa obra nesta noite, e vou completar esta grande obra, porque eu sou Deus de bondade, Deus de misericórdia, assim diz o Senhor. As minhas mãos estão estendidas nesta noite, para vos levantar e dizer: vai além, vá além das fronteiras, porque a minha mão te conduz em vitória, em força, em glória, em glória, porque hoje eu deslimito, eu quebro os limites que o diabo determinou, eu desbloqueio, eu rompo com aquilo que é seu de direito, eu rompo e entrego nas vossas mãos nesta noite, e o meu reino vai ser abençoado, assim diz o Senhor. Pai, obrigado por essa unção profética, Pai. Senhor, há tantas bênçãos, o Senhor me mostra, Senhor, em visão, o agir dos anjos do Senhor aqui, Senhor, um alvoroço dos anjos, recebendo ordem de comando do Senhor, Pai, visitando nossa casa, visitando hospitais, visitando nossos projetos, visitando nosso trabalho, e eu creio, Senhor, essa semana nós vamos ter vitórias, vamos ter testemunhos para contar, Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de já. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto tão gostoso, Pai. Eu creio, Senhor, que dia 8, Pai, que começa essa corrente de oração, Pai, o povo em jejum, em consagração, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, Pai. E eu creio, Senhor, que é profético esse tempo, Pai. Quando o mundo está dizendo, a crise chegou, nós vamos dizer, eu estou debaixo das bênçãos do Senhor. Para Faraó, para os servos de Faraó, veio as pragas, mas sobre o povo estavam as bênçãos do Senhor. Porque Deus faz a diferença de quem serve a Deus, de quem não serve. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Espírito seja com a Tua igreja desde agora para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Dá um abraço, seu irmão. Que Deus abençoe. Quarta-feira traga mais um, gente.